Olá, tudo bem? Muitas pessoas têm dificuldade de receber esse feedback. Não porque não querem, mas porque não sabem como se comportar nessa hora. Eu não estou falando apenas de feedback corretivo, quando alguma coisa precisa ser mudada. Tem bastante gente que na hora em que recebe um elogio também perde o chão, fica sem saber o que fazer, como agir, agradece, não agradece, o que faz. Por isso mesmo, então, vamos conversar sobre 5 grandes dicas de como receber um feedback. A primeira dica é demonstre interesse em escutar o feedback, né? Todos nós temos áreas de sombra e se outras pessoas não nos contarem quais as percepções delas sobre os nossos comportamentos, nós não podemos progredir, não podemos crescer. Eu não estou falando disso só quando nós erramos. Às vezes você acerta muito ao agir de determinada forma, mas você não sabe que aquilo é tão correto. Por exemplo, você caminha pela empresa, cumprimenta todo mundo, as pessoas te respeitam por isso, te admiram por isso, por chamá-las pelo nome, por logo pela manhã cumprimentá-las, mas ninguém te fala isso, ninguém te dá feedback. Você acha que é normal, que todo mundo faz, ou deveria fazer, mas não tem noção do impacto. E o feedback mede o impacto. Quando nós nos abrimos a escutar o feedback de alguém, nós temos a oportunidade de saber como que nós impactamos outras pessoas e regular o nosso comportamento quando precisa ser regulado, como é o caso do feedback corretivo. Outra coisa importante é solicitar exemplos. Peça para que a pessoa que está te dando feedback fale sobre uma ou duas situações nas quais você agiu daquela forma. Por exemplo, ele está dizendo que você é ríspido, tá? Então, quando que eu fui ríspido? Me fala. Daí ele conta, olha, foi ontem naquela reunião, aconteceu assim, o assado, tá certo, mas foi ríspido em que momento da reunião? Ah, quando você foi responder tal pessoa, estou entendendo. Recebe muito melhor feedback quando ele é trazido também com exemplos muito tangíveis. E, se possível, exemplos recentes, né? Que a pessoa tende a resistir ao feedback quando alguém diz, olha, tá, mas 7 meses atrás aconteceu. Pô, mas 7 meses atrás ainda você está lembrando disso? Nós não tendemos a acolher bem o feedback quando ele é distante no tempo, não? Consequentemente, uma coisa central é fazer perguntas enquanto a pessoa está nos dando feedback. Nem todo interlocutor ele consegue ser objetivo, consegue ser claro, ter uma linguagem assertiva. Então, como eu estava falando no exemplo anterior, quando você pergunta, tá, mas em que momento eu agi daquela maneira? Onde que você viu que eu atuei bem quando me comportei com o cliente dessa ou daquela forma? Isso traz clareza e com clareza nós vamos ter uma orientação de como nos comportar adiante. Então, mesmo que a pessoa que vai nos dar feedback esteja lá um pouco temerosa, ao fazer perguntas, nós mostramos muito interesse e, ao mesmo tempo, ajudamos essa pessoa a ir direto ao ponto, que é central em qualquer tipo de feedback. Uma quarta postura importante é não se justificar. Você não precisa ter uma atitude defensiva, não precisa dar desculpas, não precisa desmerecer o feedback ou qualquer outra coisa. Isso não acontece apenas com pessoas que estão recebendo feedback corretivo. Tem muita gente que, frente ao elogio, começa a dizer, olha, mas isso é normal, eu faço todo dia, ou não seja por isso. E quem deu feedback até começa a se sentir mal, poxa, não deveria nem ter falado, né? Não se justifique. Simplesmente acolha aquilo que está sendo dito, como comentei antes com vocês, faça perguntas para compreender bem o que a pessoa está dizendo, seja receptivo, porque isso que é central enquanto a pessoa está trazendo esse presente que é o feedback. E a quinta e última dica é agradeça a pessoa. Conforme eu comentei há pouco, feedback é um presente, apesar dele nem sempre vir embrulhado da forma com que nós gostaríamos. E não é todo mundo que tem realmente a coragem de nos dizer coisas que todas as demais pessoas estão percebendo, só que nós não estamos. E esse presente precisa ser muito bem tratado. Então, apesar de nem sempre você concordar com o que a pessoa lhe disse, seja ele um feedback corretivo, de reorientação ou um elogio, simplesmente agradeça. Olha, muito obrigado, eu vou pensar a respeito. Você não precisa, inclusive, nem dizer o que você vai fazer depois, a não ser que essa pessoa que esteja lhe dando feedback seja o seu chefe, porque muitas vezes ele vai tentar combinar um novo comportamento com você, isso até é bastante salutar. Isso não é o caso, é um par, um outro colega de trabalho, o cônjuge, um amigo, qualquer pessoa que realmente trouxe para você uma percepção acerca do seu comportamento,
agradeça e diga, olha, vou pensar a respeito então, muito obrigado. Se você tiver algo mais a me falar, pode vir conversar que eu vou estar aberto. Seguindo essas 5 dicas práticas, não tenha dúvida de que a partir de agora as pessoas cada vez mais sentirão que você está aberto para receber feedback e, consequentemente, vão chegar até você para falar aquilo que é necessário. Grande abraço, até a próxima. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.